Bom dia, segundo ano! No vídeo de hoje nós vamos continuar fazendo o resumão que a gente tem feito dos assuntos que a gente tem abordado no Hangout. O vídeo de hoje vai ser um resumo sobre glicídios, ok? Então vem comigo! Galera, o que são glicídios? Glicídio é a mesma coisa que carboidrato e açúcar, tá? São palavras sinônimas para representar a mesma molécula, tá? Glicídio, açúcar e carboidrato. Lembrando que açúcar, quando a gente fala de açúcar, tem um consenso popular de que açúcar é algo doce. Mas é porque a gente geralmente está falando de sacarose, de glicose, de frutose. Não necessariamente todos os açúcares são doces. Então, por exemplo, o amido, o arroz é formado de amido. O arroz não é doce, né? Aquela casquinha do camarão, é o exoesqueleto do camarão, é formado de quitina, que é um tipo de açúcar. Também não é doce. Então, não necessariamente todos os açúcares são doces, tá? Bom, qual é a função desses açúcares, desses glicídios, desses carboidratos no organismo dos seres vivos? Eles são a principal fonte de energia. Então, enquanto os lipídios que a gente viu fornecem energia também, mas eles são a reserva, os açúcares são a principal. É a primeira coisa, a primeira molécula que a gente quebra para conseguir energia. Estou falando isso do nosso corpo, mas todos os outros organismos, a bactéria, uma planta, um cogumelo, todos eles funcionam dessa forma. Primeiro, a fonte principal é sempre um açúcar, tá? Além disso, compõe estruturas do nosso corpo, né? Do corpo dos seres vivos. Então, por exemplo, a gente viu no vídeo passado um esquema da membrana com vários glicídiozinhos ligados a essa membrana. Eu acabei de falar a quitina, que forma o exoesqueleto dos artrópodes, a celulose, que forma a parede celular dos vegetais. Então, assim, tem várias estruturas também nos organismos que são feitas de açúcar. Bom, como é que esses açúcares são classificados? Eles são classificados de acordo com o tamanho deles. Então, eles podem ser monossacarídeos, que são os mais simples, disacarídeos ou polissacarídeos. Vamos falar dos mais simples primeiro? Monossacarídeos. Então, vamos lá. Os monossacarídeos, eles têm uma fórmula geral muito interessante, que é essa aqui que eu tô marcando para vocês. Eles têm de 3 a 7 carbonos, então são as moléculas menorzinhas de açúcar que existem. Os disacarídeos a gente vai ver que é maior e o polissacarídeo maior ainda. O que essa fórmula quer dizer aqui pra gente? Pensa só. Reflete aqui comigo. CnH2nON. Quer dizer o quê? N é um número qualquer, de 3 a 7. Então, se aqui vamos ver aqui, ó, aqui embaixo, ó. C3H o quê? Se o N é 3 nesse caso, o H vai ser 2N. Então, vai ser 6. E o O, 3, entendeu? Carbono e oxigênio sempre vão estar na mesma quantidade, né? No caso aqui, 3, 3. E o hidrogênio vai estar sempre em dobro, que é 6, tá? Então, vamos completar o resto, ó. C3H6O3. Vamos para um açúcar, para um monossacarídeo de 4 carbonos. Carbono, ó, C4H8O4. Vamos para o de 5. C5H10O5. C6H12O6. Deixa eu botar para baixo aqui. E o último é C7H14O7, ok? Então, é uma fórmula geral dos monossacarídeos. Eles são feitos apenas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Bom, tem um nome genérico para eles de acordo com a quantidade de carbono que o monossacarídeo tem. Então, a gente usa esse nome genérico, é assim, ó. O prefixo da quantidade de carbono mais o sufixo, né, o final, -ose. Então, por exemplo, aqui tem quantos carbonos esse primeiro que eu escrevi? C3. Tem 3 carbonos, né? Então, é uma triose. Com 4 carbonos, tetrose. 5 carbonos, pentose. 6 carbonos, hexose. E 7, heptose. Não é fácil? Só terminar com ose e botar o tri, tetra, penta, hexa, hepto, essas coisas. Bom, quais que vocês precisam saber? Vocês precisam saber alguns exemplos de pentoses e hexoses.
Os mais famosos, então, são ribose, desoxirribose, glicose, frutose e galactose. Tudo isso aqui, gente, são exemplos de monossacarídeos, tá? Então, esses são os açúcares menorzinhos, né? As unidades de açúcares que vocês precisam saber. Glicose, frutose, galactose, ribose e desoxirribose. Ah, mas espera aí. Então quer dizer que a glicose é C6H12O6. Essa é a fórmula molecular dela. Sim. Ué, a frutose é uma hexose, então também é C6H12O6? Eles têm a mesma fórmula química? Tem. A quantidade de carbono, de hidrogênio e oxigênio todas essas hexoses são a mesma. Só que eles são moléculas diferentes, tanto que têm nomes diferentes. Por quê? Porque a disposição do carbono, do oxigênio, eles estão organizados de uma forma diferente. Lá no livro de vocês tem o esqueminha de cada estrutura de cada molécula, tá? Aí vocês podem ver que, embora eles tenham a mesma composição, quantidade de átomos, a estrutura pode ser diferente, tá? Bom, e se a gente juntar 2 monossacarídeos, o que a gente vai ter? A gente vai ter um disacarídeo. Então, disacarídeos são glicídios formados por 2 monossacarídeos, né? 2 monossacarídeos. E a junção desses 2 monossacarídeos forma uma ligação chamada de ligação glicosídica. Glicosídica porque é um glicídio, tá? Então, é uma ligação glicosídica formada por 2 monossacarídeos formando um disacarídeo. Como é que é feita essa ligação? Para acontecer essa ligação, uma das moléculas... Então, vamos juntar 2 monossacarídeos aqui, uma glicose e uma frutose. Um deles tem que doar um hidrogênio e o outro tem que doar um oxigênio e um hidrogênio, tá? Deixa eu circular melhor aqui. Oi, gente, eu precisei pausar outro vídeo porque minha cara estava bem em cima do texto e vocês não iam conseguir ler o que eu escrevi. Então, voltando para cá, botei minha cara ali embaixo agora. A gente estava falando da formação de um disacarídeo. Precisa, então, 2 monossacarídeos se unirem. E para isso, um desses monossacarídeos tem que doar um hidrogênio e o outro tem que doar um hidrogênio e um oxigênio. Por quê? O que vai acontecer? Eles vão sair das moléculas, vão se juntar e formar um H2O, uma molécula de água. Então, para acontecer essa junção de 2 monossacarídeos, sai uma molécula de água. O nome disso é síntese por desidratação, tá? E aí, agora, isso daqui vai ter uma ligação e vai virar um disacarídeo. O nome disso é ligação glicosídica, que está escrito ali em cima, tá? Então, isso daqui, que no caso aqui do exemplo que eu dei, é glicose mais frutose, juntou, né, glicose mais frutose, e virou um disacarídeo, que tem o outro nome. Qual é o nome do disacarídeo que vai ser produzido nesse caso aqui? Uma sacarose. A sacarose é o açúcar que a gente tem aqui no açucareiro, lá na nossa cozinha. Então, a sacarose que veio da cana-de-açúcar, ela é um disacarídeo formado por glicose e frutose. Então, quando a gente come esse açúcar, lá dentro do nosso corpo, a gente quebra ele, a gente digere, produzindo glicose e frutose, tá? A gente ingere a sacarose, mas lá dentro a gente quebra ela. E é interessante notar que para você juntar 2 monossacarídeos, sai uma molécula de água. Agora, para você quebrar um disacarídeo, entra uma molécula de água, né? Acontece o que a gente chama de hidrólise, tá bom? Interessante, né? Quais são os outros exemplos de disacarídeos? Sacarose, que a gente acabou de ver, glicose mais frutose. Tem a lactose, que é o açúcar do leite, que é glicose mais galactose. E a maltose, que é glicose mais glicose. Então, vocês veem que a glicose está em todas, né? Então, até facilita na hora de gravar. Ah, mas tem que gravar isso? Gente, pro vestibular tem que. Não tem muito como fugir, tá? Bom, e os últimos que a gente vai ver, a última classificação dos açúcares são os polissacarídeos. Os polissacarídeos são glicídios formados por centenas ou milhares de monossacarídeos. Então, vários monossacarídeos ligados por ligações glicosídicas formam uma grande açucão, que é o polissacarídeo. Quais que vocês precisam conhecer, e por isso que eu também pedi a pesquisa em dupla para vocês fazerem? Amido, glicogênio e celulose. Vamos analisar cada um deles? O amido, minha gente,
Ele é encontrado nos vegetais. Ele é aqui, ó, a reserva energética dos vegetais. Peraí, mas açúcar é reserva, não é o lipídio que é reserva de energia? Então, olha só. Açúcares são a nossa principal fonte de energia. E mesmo assim, a gente usa ela quando está precisando de energia, ou seja, o tempo todo. Mas a gente também guarda o açúcar. Tá? Então, todos os seres vivos guardam um pouco do açúcar. E às vezes você tá sem comer e aí você gasta esse açúcar. Depois que você gasta a reserva do açúcar, é que vai para a reserva de lipídio. Entendeu? Então a gente consome primeiro os glicídios, né, os açúcares, inclusive a reserva de açúcar, e depois vai para a reserva de lipídio, tá? Então o amido é a reserva energética dos vegetais. Eles acumulam lá em bolsas dentro da célula. Em algumas partes das plantas a gente tem mais amido. E aonde que a gente encontra na nossa alimentação? No arroz, no trigo, no milho. Então, é sempre nos vegetais, tá bom? O glicogênio, a minha cara tá ali de novo, né? Deixa eu tirar minha cara aqui. O glicogênio, ele é encontrado nos animais, ele tem a mesma função. Ele é uma reserva energética dos animais, tá? Ele é encontrado aonde? No nosso corpo, ele é encontrado no fígado, principalmente reservado lá no fígado e nos músculos. Os músculos precisam de uma grande reserva de açúcar, né? Que é o glicogênio. Então, amido e glicogênio, eles têm a mesma função, só que o amido é vegetal e o glicogênio é animal. E do que eles são feitos? Eles são feitos de monossacarídeos. Qual é o monossacarídeo? Glicose, frutose, galactose. Qual é o monossacarídeo? O amido é formado por várias centenas de glicose. Tá? Vou botar aqui minha cara de volta. De glicose. Então, comi amido, comi trigo. Tô comendo glicose, tô comendo glicose. Então, por isso que uma pessoa diabética não pode comer pão, não pode comer amido pra caramba, porque é açúcar puro, é glicose. Na hora que a gente come, a gente começa a digerir ele, aí digere primeiro em maltose, né, que é o disacarídeo glicose mais glicose, depois digere tudo e fica um monte de glicosezinha, tá? Então, o amido, ele é só glicose pura colada uma na outra. E o glicogênio? O glicogênio é formado por monossacarídeos chamados glicose também, tá? Então, os vegetais reservam glicose e a gente também reserva glicose. Por que eles têm nomes diferentes? Por que um é amido e outro glicogênio? Se eles são formados de um monte de monossacarídeos de glicose? Porque a forma que essas glicoses se organizam é diferente, tá? Embora na hora que você quebra tudo, vira tudo glicose, no amido e no glicogênio, a forma, a estrutura deles é diferente. No livro de vocês, eu acho que tem alguma dessas estruturas. Deixa eu dar uma olhada. Não. Nesse livro que eu vou passar pra vocês. Tem sim, ó. Olha só como é que são organizados. Cada bolinha dessa é uma glicose. E aí, ó, no glicogênio e na amilose, eles são organizados de uma forma diferente, tá vendo? Um é ramificado, outro não é. Mas é tudo glicose no final das contas. Bom, e a celulose. A celulose é encontrada também nos vegetais e ela compõe a parede dos vegetais. Então, vocês sabem que a célula vegetal, ela tem uma parede e depois vai ter a membrana plasmática. Do lado externo tem uma parede celular que é formada de celulose, tá? E aí ajuda a manter a estrutura da planta. Enfim, tem diversas funções de proteger também. E a celulose é um polissacarídeo formado por qual monossacarídeo? Glicose. Meu Deus, que fácil! Todos esses polissacarídeos que vocês precisam gravar são feitos de glicose. A diferença é a estrutura de como que esses glicoses estão conectados entre si. Mas todos são glicose. Então se eu comer celulose, é a mesma coisa que eu comer amido e glicogênio? Não. Sabe por quê? Olha que loucura. A gente não consegue quebrar a estrutura da glicose, da celulose. Então, a celulose ela é feita de glicose, assim como amido, né? Assim como outros açúcares. Mas a gente não consegue
quebrar. Porque tem um monte de glicose colada de uma forma que não tem nenhuma enzima no nosso corpo que chega lá e quebra essa celulose para a gente ter a glicose no final das contas. Então, se você comer celulose, você não vai ganhar energia nenhuma. Porque você vai comer celulose, vai sair celulose, porque a gente não digere. Aonde que tem celulose? Tem muito nas folhas. Então, o alface, ele é basicamente celulose. Se você comer alface, você não vai ganhar caloria nenhuma. A folha de papel, ela é celulose. Então, assim, nós, mamíferos, não conseguimos digerir a celulose. Ah, mas vaca come grama. A gente já conversou sobre isso, né? Que a celulose, no final das contas, vira fibra. A casquinha daquela casquinha do milho, por exemplo, que sai inteira se você não mastigar no cocô. É celulose que a gente não consegue digerir. A casca das frutas, as fibras, geralmente são celulose. Mas a vaca que come grama, ela consegue tirar energia dali? Consegue. Por quê? Esses animais que têm a alimentação, a dieta principal de folha e de celulose, como por exemplo o cupim também, eles têm micro-organismos, bactérias e protozoários que conseguem quebrar a celulose no interior do estômago, né, do tubo digestivo deles. Então, não é eles que quebram, são os micro-organismos que estão lá dentro que quebram a celulose para ele, beleza? A gente não tem isso. Então, comeu celulose, vai sair celulose, tá bom? Bom, gente, é isso. Espero que não tenha ficado longo, esteja claro. Vai ter uma listinha aí de exercícios para vocês fazerem bem tranquilinha e fixar a matéria, tá bom? Beijão, até a próxima!